Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Olha só, agora a gente vai para uma revisão marota para Unipar Medicina, segundo semestre de 2018. A prova do vestibular da Unipar será dia 25 de novembro. E o Todd aqui preparou uma revisão marota para você. Inscreva-se nesse canal, ativando o sininho de notificações. Deixe o seu like e compartilha com os colegas. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. É isso aí, galera. Vamos começar com a questão número 1. Charles Darwin forneceu uma explicação para as origens e adaptação das espécies por meio da seleção natural. A adaptação aumenta a capacidade de um organismo utilizar-se dos recursos ambientais para sobreviver e se reproduzir. Com base na série de observações e conclusões de Darwin, analise as afirmações abaixo. Ok, galera, a gente vai falar de evolucionismo. Só que quando a gente fala de evolucionismo, nós não lembramos apenas de Charles Darwin. Pois é, o evolucionismo, na verdade, ele é uma área da biologia que estuda, entre diversos fatores, é óbvio, né, gente, a adaptação das espécies. Dentre as teorias mais famosas, temos o lamarckismo, darwinismo e temos também o neodarwinismo ou teoria moderna, teoria sintética da evolução, ok? Falando de Darwin, que é o que mais interessa para esse exercício, Charles Darwin casou-se com a prima e na explicação relacionada ao pescoço da girafa se dá da seguinte forma. Para Darwin, as girafas nascem de pescoços de tamanhos diferentes e sobrevivem aquelas girafas com pescoço maior, ou seja, o meio seleciona melhor as girafas de pescoço comprido. As que nasceram de pescoço curto e médio, ao longo do tempo irão morrer. Então, a genética, o pool genético, acaba sobrando apenas de girafas de pescoço comprido. O antecessor a Darwin foi Lamarck. Lamarck disse que as girafas, por um esforço, esticaram seus pescoços para comer as folhas cada vez mais altas. Lamarck tem então o seu princípio, o uso e desuso, e a transmissão das características adquiridas. Já o Charles Darwin usa um termo chamado seleção natural, onde o meio propicia uma pressão, selecionando o mais apto. Não necessariamente o mais forte, não necessariamente o mais belo e não necessariamente o mais inteligente, mas sim aquele mais flexível, adaptável a mudanças, ok? No neodarwinismo há uma explicação que Darwin não sabia, ou seja, a fonte de variabilidade genética se dá através de crossing over, que são recombinações gênicas, mutações, origem de novos genes e recombinações cromossômicas na anáfase 1. Antibiótico é um caso clássico, não é verdade? Antibiótico ele provoca mutações das bactérias, tornando-as mais resistentes? Ou o antibiótico seleciona aquelas bactérias mais resistentes a ele? Muito bem. A resistência do antibiótico se dá no processo de seleção. O uso de antibiótico mata as bactérias sensíveis e seleciona as bactérias mais resistentes no meio que vão transmitir a genética adiante. O antibiótico não provoca resistência, ele seleciona aquelas bactérias que nasceram resistentes por processos de variabilidade genética, ok? Uma informação importante é a chamada teoria da rainha de copas ou teoria da rainha vermelha, na qual, baseado no filme Alice ou no livro Alice no País das Maravilhas, dado o momento fala bem assim para Alice: Corra, Alice! Corra, Alice! Corra o mais rápido que você conseguir para não sair do lugar. Ou seja, a teoria da rainha de copas trabalha da seguinte forma. O laboratório faz um antibiótico forte, que mata as bactérias sensíveis, selecionando as resistentes àquele antibiótico. Aquele antibiótico já não serve mais. Então, o laboratório produz um mais forte ainda, matando as bactérias sensíveis e selecionando as mais fortes. Então, o laboratório produz um outro mais forte ainda, matando as bactérias sensíveis e selecionando a mais forte. Ou seja, é uma espécie de teoria armamentista. Sobre a questão, vamos lá então. Item 1. O tamanho das populações naturais permanece constante ao longo do tempo, sendo limitado por fatores ambientais como a disponibilidade de alimento, locais e procriação em presença de inimigos naturais. Bom, o tamanho das populações naturais não permanece constante ao longo do tempo. Ela oscila entre um máximo e um mínimo. É claro que existe uma média disso. Vamos dar um exemplo aqui bem clássico. Lembra de uma doença chamada peste negra ou peste bubônica, que ceifou, eliminou milhares de pessoas na Europa?
Então, aquele momento teve um declínio populacional. Então, eu não posso aceitar que é constante. Item 1, falso. 2. Uma luta contínua pela existência ocorre entre indivíduos de uma população e cada geração, muitos deles, morrem, sem deixar descendentes. Os que sobrevivem apresentam determinadas características relacionadas à adaptação. Essa é a ideia de Darwin, item 2 verdadeiro. 3. Os indivíduos de uma população possuem as mesmas características. Galera, não! Os seres são diferentes, não podem ter as mesmas características. Existe a variabilidade genética, existe a biodiversidade, ok? Então o item 3 ele é falso. Portanto, somente a afirmativa 2 está correta. Letra E, galera, letra E, beleza? Marca aí. Questão 2. Ao analisarmos a estrutura e a fisiologia do coração dos vertebrados, podemos afirmar corretamente que... É isso aí, galera. Falar de coração, ele é interessante. Sistema cardiovascular. Repetindo, sistema cardiovascular. Veja bem, o coração dos peixes, que corresponde aí ao primeiro grupo de cordados, vamos assim dizer, é um coração bicavitário, com duas cavidades apenas, um átrio e um ventrículo, galera. A circulação é simples, pois apenas sangue venoso passa pelo coração do animal, que logo depois passa pelas brânquias, sofrendo a hematose. Então, coração bicavitário com circulação simples. Os anfíbios conseguem dividir o seu átrio em átrio direito e átrio esquerdo, tendo um coração tricavitário, ou seja, 3 cavidades. Do lado direito passa sangue venoso, do lado esquerdo passa sangue arterial. A circulação é dupla e ela é incompleta, pois no ventrículo há a mistura dos dois sangues. Os répteis é um grupo bem complexo, porque nós temos os não crocodilianos e os crocodilianos. Os não crocodilianos são aqueles cujo coração ainda é tricavitário, com átrio direito, átrio esquerdo e um ventrículo parcialmente dividido. Sangue venoso passa do lado direito e sangue arterial passa do lado esquerdo. A circulação é incompleta com mistura. Já os répteis crocodilianos são mais evoluídos, conseguem dividir o coração em 4 cavidades, são tetracavitários. Agora sim, o ventrículo dividiu-se completamente em ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A circulação é dupla, pois do lado direito percorre sangue venoso e do lado esquerdo percorre sangue arterial. Só que ainda a circulação é incompleta, com mistura, pois na saída de determinados vasos sanguíneos existe ainda a mistura do sangue. As aves e os mamíferos apresentam uma circulação completa, sem misturas do sangue, pois o seu coração está completamente dividido em átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A circulação é dupla, pois do lado direito passa sangue venoso e do lado esquerdo passa sangue arterial. O que diferencia o coração de um mamífero de uma ave é que, além da hemácia do mamífero ser anucleada e a hemácia das aves ser nucleada, a artéria aorta das aves faz uma curvatura para a direita do corpo, enquanto que a artéria aorta dos mamíferos faz uma curva para a esquerda. Beleza, galera? Então vamos para a questão. Ao analisarmos a estrutura e a fisiologia do coração dos vertebrados, podemos afirmar corretamente que... Letra A. No coração dos mamíferos, as duas aurículas, também chamados de átrios, recebem sangue venoso? Falso, galera. Do lado direito vem sangue venoso, mas do lado esquerdo recebe sangue arterial. B. O coração dos anfíbios é dotado de 4 câmaras? Falsa. É um coração tricavitário nos anfíbios. C. No coração das aves apenas passa sangue arterial? Galera, a palavra apenas na biologia não funciona. E sim, nós temos sangue venoso de um lado e sangue arterial do outro lado. Falso, a letra C. D. O coração dos répteis apresenta-se com 3 câmaras, uma aurícula e 2 ventrículos. Bom, o coração dos répteis não crocodilianos possuem 3 câmaras, 2 átrios e 1 ventrículo. Letra D é falsa. Letra E. No coração dos peixes passa apenas sangue venoso. Perfeito, a circulação é simples. Resposta, então, é letra E. Letra E, galera. Pode marcar, beleza? Ok? Vamos lá? Questão 3. Podemos afirmar que o sistema circulatório dos insetos é diferenciado do sistema respiratório dos cordados, pois no primeiro não ocorre transporte de... Então, pessoal, falar de insetos é um tanto quanto interessante. Primeiro que insetos pertencem ao grupo dos artrópodos. Falando em artrópodos, artrópodos são aqueles que apresentam patas articuladas ou apêndices articulados. E, para quem não sabe, dos 9 filos do reino animal, os artrópodos são os mais representáveis, ok? Muitas espécies existem, mais de 1,5 milhão de espécies de artrópodos já foram catalogados. Dentre as características que nós podemos citar estão, eles são
triblásticos, com ectoderme, endoderme e mesoderme. Eles são protostômios, desenvolvem a boca antes do ânus. Celomados, ou seja, apresentam cavidade para os órgãos. Falar em artrópodo é lembrar que o seu esqueleto é externo, é exoesqueleto de quitina. Galera, não é queratina. Queratina é proteína, quitina é um açúcar polissacarídeo. E essa armadura que eles possuem, essa casca que eles possuem, eles precisam romper de tempos em tempos para crescer. Portanto, esse gráfico ele é clássico. Ele é um gráfico onde o artrópodo cresce e tem um momento em que ele não cresce, que é a linha reta, paralela à linha do tempo. Pois então, conhecida por muda ou equidise e controlada, comandada pelo hormônio equidisona. O exoesqueleto traz uma vantagem que é proteção ao animal e uma desvantagem, pois limita o seu crescimento, ok? São vetores de doenças, nós temos, por exemplo, o bicho barbeiro e vários mosquitos transmitindo doença. Por outro lado, são agentes polinizadores, como a abelha, que está representada na figura ao seu lado esquerdo. Dentre os grupos dos artrópodos, nós temos os insetos, temos os aracnídeos, crustáceos, diplópodos e quilópodos. Via de regra, o sistema circulatório dos artrópodos é um sistema circulatório aberto. Galera, o que quer dizer uma circulação aberta? Num dado momento, os vasos se abrem, jorrando, permitindo com que a hemolinfa saia dos vasos, nutra os tecidos adjacentes ou laterais e depois essa hemolinfa é então recolhida por outros vasos, ok? O coração dos animais fica na região dorsal. Isso, é como se fosse nas costas. No caso dos insetos, o coração fica na região dorsal do abdômen, pois o inseto tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. É importante que você compreenda que a questão fala sobre insetos. E a hemolinfa dos insetos é uma hemolinfa transparente, que não apresenta pigmento respiratório, galera. Pois é, não tem hemoglobina, não tem hemocianina, não tem clorocruorina, não há pigmentos que transportam gases na hemolinfa dos insetos, pois a sua respiração, sendo respiração traqueal, leva o oxigênio diretamente para o músculo, para os tecidos, não necessitando de um intermediário que seria o sangue para isso, ok? Então nós podemos afirmar que o sistema circulatório dos insetos é diferenciado do sistema respiratório dos cordados, pois no primeiro não ocorre o transporte de, água transporta? Sim. Nutrientes transportam? Sim. Hormônios? Sim. Gases? Não, galera. E essa é uma característica importante. O sistema circulatório dos insetos não transporta gases. Já dos cordados, transporta sim gases, sobretudo através da hemoglobina. Portanto, nós devemos marcar a letra D, pessoal. Letra D, marca aí. Questão 4. Na espécie humana, o gene que determina o daltonismo caracteriza-se por um tipo de herança denominado... Pessoal, falar de daltonismo é aquela questão das pessoas que não conseguem distinguir determinadas cores, ok? Daltonismo, portanto, é um comprometimento de células defeituosas encontradas na retina. Essas células são chamadas de cones, que detectam os comprimentos de onda vermelho, verde e azul, ok? John Dalton era daltônico, isso, e daí nós temos a palavra daltonismo em sua homenagem. Para quem não sabe, John Dalton tem uma importância muito grande na química ao propor a teoria atômica da bola de bilhar, beleza? Daltonismo é uma herança ligada ao sexo, ou seja, está no cromossomo X, galera, e é de caráter recessivo, ou seja, não é dominante, e sim recessivo ligado ao X. Apresenta-se em maior quantidade nos homens, e depois eu vou explicar por que o daltonismo é mais comum nos homens e menos nas mulheres. Mas para isso você precisa entender os cromossomos sexuais. Temos o cromossomo X e o cromossomo Y. Na verdade, o X ele é maior, tem muito mais genes do que o cromossomo Y. E daltonismo é um defeito em um gene encontrado numa região do X chamada região não homóloga do X, ou seja, não há complementariedade no Y, ou seja, é encontrado apenas no X. Então, temos essa tabela muito importante para você entender que nas mulheres existem 3 tipos de fenótipo. Ela pode ser normal, XDzão, XDzão, normal, porém portadora do alelo, XDzão, XDzinho, e daltônica, XDzinho, XDzinho. Já o homem, ele é normal, XDzão, Y, ou
Daltônico, XDzinho Y. Por que que no homem é mais comum ocorrer o daltonismo? Pois para o homem ser daltônico basta um X com o alelo recessivo, enquanto que para a mulher manifestar o daltonismo, ela precisa ter os 2X defeituosos, os 2X de caráter recessivo para o daltonismo. E para uma mulher ser daltônica, obrigatoriamente o teu pai tem que ser daltônico também. Ok? Então é muito mais fácil, muito mais comum você encontrar um X defeituoso do que 2X defeituosos, que no caso seria uma mulher daltônica. Perfeito, galera? Essa questão é muito fácil, pois ele pergunta que tipo de herança é o daltonismo. Letra A, dominante ligada ao sexo? Não, dominante não. B, autossômico dominante? Não, não é autossômico. É uma herança do sexo, ou do cromossomo X ou do Y. No caso aqui é do X, tá? B é falsa. C, recessivo ligado ao sexo? Perfeito, galera. A resposta correta é a letra C. Daltonismo vale para herança recessiva ligada ao sexo. Estude hemofilia, que também é um caso de herança ligada ao sexo. E 5. Esta vitamina é essencial no processo de coagulação sanguínea. Isto porque ela ajuda as proteínas a se transformarem em substâncias que contribuem para a coagulação correta do sangue. Por isso, esta vitamina também contribui para a melhor cicatrização. Também é importante para a saúde dos ossos porque ajuda na fixação do cálcio nos ossos. Estamos nos referindo a... Muito bem, gente, falar de vitaminas é um assunto um tanto quanto legal. Como é que está a sua alimentação? Você encontra várias cores no seu prato, né? Cores verdes, amareladas, alaranjadas, cores mais escuras. Pois então, vitamina significa aminas da vida, ou amina vital. Essa palavra vital vem de vitalidade. Em relação às funções, elas não servem como fonte de energia. Não, vitamina não é fonte de energia. Ela atua como cofatores enzimáticos, melhorando o metabolismo das enzimas, e também antioxidantes, evitando a formação de radicais livres, que são, para quem não sabe, formadores de câncer, obesidade, envelhecimento precoce. A classificação, nós colocamos que elas podem ser lipossolúveis, aqui tem um macete, KD. O que é KD? Vitamina K, A, D e E. E elas podem ser hidrossolúveis, como a vitamina B e a vitamina C. Ok? Lipossolúveis são armazenadas sobretudo no tecido adiposo. Hidrossolúveis têm que ser ingeridas diariamente, pois dissolvem-se na água e são eliminados também pela urina, o seu excesso. A falta de vitamina A provoca a chamada cegueira noturna, ou xeroftalmia, e nós encontramos em vegetais amarelados, alaranjados, como cenoura, pimentão amarelo, o próprio tomate, o mamão. A falta de vitamina B1 provoca uma doença chamada beriberi, que é uma polineurite, uma inflamação dos nervos que irradiam-se para a perna. E nós encontramos em ovo e grãos. A falta de vitamina C provoca uma doença típica dos navios negreiros, escorbuto, e encontramos em frutas cítricas. A falta de vitamina D provoca uma doença chamada raquitismo, osteomalácia. Na verdade, a vitamina D você obtém os precursores dos alimentos, como ovo, queijo, leite, dentre outros. Mas o sol é fator importante, pois ele pega esse precursor chamado calciferol e transforma em vitamina D. A vitamina D faz o quê? Controla a quantidade de cálcio sanguínea, bem como o estoque de cálcio nos ossos. Já a falta de vitamina E provoca esterilidade. É encontrada, por exemplo, nos amendoins e em alguns grãos, como nozes. E a falta de vitamina K provoca hemorragia. A vitamina K é favorável à coagulação sanguínea e a sua falta provoca hemorragia. E nós encontramos em vegetais verdes escurecidos. A questão fala sobre fixação de cálcio nos ossos e processo de coagulação. Cuidado, o aluno talvez gostaria de marcar vitamina K, mas na verdade a vitamina D, que é a resposta nossa, ela está relacionada com a reposição de cálcio no sangue, que também é importante para a coagulação. E quando ele fala lá no final, fixação de cálcio nos ossos, na hora eu tenho que pensar em vitamina D, portanto a resposta correta é a letra C, marca a letra C. É isso aí, galera, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você faça uma boa prova na Unipar, que você deixe o seu like nesse vídeo, que você compartilhe, avise os colegas e se inscreva nesse canal, é muito importante para mim. Beijo para vocês, tchau, galera!